Boa noite. É com muita alegria que hoje eu encontro vocês, os trabalhadores da Seara Espírita Redenção, meus companheiros de trabalho da SER, os nossos irmãos de ideal, os nossos amigos e aquelas pessoas que nós ainda não conhecemos, mas que com certeza quando estivermos na oportunidade de estar presencialmente no centro, nós nos encontraremos, né? Para iniciar o nosso encontro da noite de hoje, esse momento de estudo onde juntos, né, vamos conhecer, vamos estudar, vamos refletir sobre o tema da noite, nós vamos iniciar então com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos e rogar a presença augusta do Mestre Jesus entre nós. Sentindo esta presença amorosa, louvar este amigo tão gentil que nos acompanha sempre, tanto nos nossos momentos de insegurança quanto nos nossos momentos de alegria. E rogar que este Mestre querido permita que da sua seara maravilhosa os trabalhadores espirituais possam nesse instante nos auxiliar, nos iluminar, nos proteger. Amado Mestre Jesus, rogamos a assistência dos trabalhadores fiéis de tua seara, Senhor, neste instante, em todos os nossos lares, como também nos leitos onde as pessoas hoje se encontram doentes, nos hospitais, junto não só dos doentes, mas também dos profissionais que labutam nesta hora tão difícil. Rogamos ainda, Mestre amado, que nós possamos nessa noite ter um grande proveito do estudo da noite, do tema da palestra pública, e que possamos então refletir sobre a evolução tão necessária deste orbe que habitamos. Graças vos damos, Senhor Jesus, que assim seja. Então, meus irmãos, o tema da noite de hoje é desafiador, né? A contribuição da mulher para a doutrina espírita e a emancipação da mulher. É um tema desafiador neste momento histórico em que nós estamos na Terra, né? E nós estamos então próximos do Dia Internacional da Mulher. E quando nós falamos num dia, né, celebrado, quando nós estamos dedicando um dia à mulher, no imaginário de cada um surgem então os motivos pelos quais nós celebramos o dia 8 de março. O Dia da Mulher não é celebrado por acaso, né? Desde a antiguidade, que várias mulheres agem nas comunidades onde vive, na sociedade que viveu, para que os direitos da mulher sejam atendidos, sejam respeitados, desde os básicos direitos humanos, né, sejam respeitados. E nessa longa caminhada, muitas mulheres deram sua tão necessária contribuição para que hoje nós tenhamos alguns avanços. Entretanto, nós ainda temos uma caminhada, porque a evolução do homem não se faz apenas individualmente. É claro que todos nós temos a nossa evolução individual, mas a evolução dos direitos do ser humano, né, dos direitos humanos, é uma evolução coletiva, onde muitos de nós têm de dedicar a vida ao avanço desses direitos. Por que é importante ter uma data, né? É importante ter data para celebrar não só o Dia da Mulher, mas todas as datas que nós celebramos entre nós na Terra, elas são necessárias.
Porque quando nós temos uma data para celebrar determinado assunto, determinado tema, nós então sensibilizamos a nossa mente e os nossos corações para refletir sobre o assunto ou mesmo para avançar e evoluir nesse tema que nós celebramos, né? Por isso é tão necessário ter o Dia da Mulher, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal e outras datas que nós celebramos, né? Em relação ao Dia da Mulher, há algumas controvérsias sobre como foi criado esse dia, né? Alguns atribuem a criação do Dia Internacional da Mulher a uma homenagem às operárias americanas, né, que no início do século XX realizavam manifestações para ter garantido seus direitos sociais, para ter garantida uma jornada de trabalho menor, porque à época essas mulheres realizavam jornadas de trabalho de 14 horas e elas estavam em manifestação para realizar uma jornada de trabalho de 10 horas. Essas manifestações também se davam por conta do salário, que das mulheres era metade dos salários dos homens. Entretanto, elas realizavam às vezes as mesmas funções, né? Então, por uma série de condições, as mulheres trabalhavam em condições insalubres, elas às vezes eram punidas, tinham castigos físicos, sofriam assédios. Então, vários os direitos que essas mulheres reivindicavam. E com a manifestação, a polícia fez uma repressão a essa manifestação e essas mulheres correram para dentro dessa fábrica, para se abrigar. E aí foi ateado fogo nessa fábrica, essas mulheres foram queimadas vivas, quase 150 mulheres. Então, mas há controvérsias, né? Outros teóricos atribuem essa data, na verdade, a movimento de mulheres que em muitos países, né, na Bélgica, na Rússia, nos Estados Unidos, em outros países, lutavam, né, e protestavam e faziam movimentos para que os direitos sociais das mulheres fossem atendidos. Então, independente dos motivos pelos quais esse dia foi criado, o importante é que foi criado um dia e esse dia ele acaba sendo o motivo, né, sendo um momento de refletir, de discutir sobre a situação da mulher no mundo. E essa data nos faz refletir também sobre as diferenças entre homens e mulheres, porque as diferenças biológicas entre homens e mulheres não podem justificar a diferença de direitos. Os direitos sociais, né, os direitos e deveres, eles devem ser iguais. Eles não podem ser diferentes. As nossas diferenças biológicas nos dão funções humanas diferenciadas, mas não diferencia os nossos direitos sociais. Os nossos direitos políticos, os nossos direitos econômicos, ou qualquer outro que a mulher reivindique para si, dentro da justiça, né? Dentro do bom senso. Então, entre todos os direitos sociais, inclusive o de votar, de ser votada, as mulheres reivindicam a partir dessas datas. E aí, por conta de todas essas manifestações e essas organizações que as mulheres fizeram, né, esse dia foi criado. Mas e a doutrina espírita? O que a doutrina espírita, a partir da codificação, diz sobre direitos de mulheres dentro da nossa sociedade? Nós estamos aqui falando da sociedade do Ocidente, né? Do mundo ocidental, mas a gente pode falar no mundo, na Terra, neste orbe que habitamos. Então vamos lá na questão 820 do Livro dos Espíritos, que diz assim: para a pergunta que o codificador fez
A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E aí os espíritos respondem: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. A emancipação da mulher, veja bem, olha o termo, a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha para a barbárie. Nós estamos falando do século XIX, do meio do século XIX, caminhando para o século XX. O codificador recebe dos espíritos essa resposta. Naquele tempo, a condição da mulher era outra, não é? Muito diferente dos dias de hoje. E o espírito já nos alertava, os espíritos já estavam nos alertando em que nós todos temos direitos humanos iguais, não é? Então, daí em 1975, no dia 8 de março, foi instituído como o Dia Internacional da Mulher pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Na realidade, desde o início do século XX, em várias partes do mundo, essas manifestações das mulheres pelas melhores condições de trabalho, salário, direito a voto e outros direitos sociais já movimentavam algumas sociedades, principalmente porque a esta época a mulher não tinha muito direito à decisão. Havia sociedades onde o homem, e ainda há algumas no mundo, né, tinha o direito da vida ou da morte da mulher. Ou seja, às vezes ele decide pela sobrevivência da mulher. E há ainda outras nações onde as mulheres não têm nenhum dos direitos humanos ou de um direito como uma cidadã. A ela cabe pedir ao homem para decidir tudo, porque assim reza, assim atribui a legislação desses países. Então, a gente percebe que apesar de nós estarmos falando, né, de 1850, 1860, 1840, nós ainda estamos falando de uma realidade, de realidade que mulheres ainda hoje vivem, né? E no Brasil também nós vivemos ainda algumas situações em que a mulher não tem totalmente equiparado os seus direitos. Mesmo que a nossa Carta Maior, a Constituição brasileira, assegure, porque ela assegura os direitos iguais entre homens e mulheres. E é um grande avanço, não é? É um avanço. Mas nós precisamos também assegurar que a cultura, né, a cultura do nosso país possa aceitar o que reza a legislação. E por que que a gente acha que isso ainda não acontece? Porque a gente não acha, né? Porque que a gente sabe que isso não acontece? Porque há pesquisas que demonstram que nós mulheres no Brasil recebemos salário bem menores que os homens e ocupando os mesmos postos de trabalho. Às vezes nós temos salários diferenciados, né? Nós ainda temos a participação de poucas mulheres em cargos de poder, em cargos políticos, em cargos, em postos nas empresas, onde o cargo é de poder, de decisão. Mas independente de tudo isso, é importante também ter um dia para celebrar o Dia da Mulher, para nós celebrarmos também os avanços, né? Os avanços que nós já alcançamos, porque a sociedade, ela não avança em uma só área, ela tem que avançar em todas as áreas da coletividade. Na realidade, o mundo tem que avançar junto, guardadas as proporções de cada cultura. Nós não podemos comparar o mundo oriental com o mundo ocidental. São culturas bem diferentes. Mas o mundo de regeneração vai ser para todos. Então, guardadas as proporções de cada raça, de religião, de entendimento, de cultura, nós vamos evoluir todos nesse orbe. Cada um à sua maneira, cada um dentro da sua nação. Mas vamos evoluir juntos, né? Isso a gente não tem dúvida.
Então nós podemos também voltar lá no Livro dos Espíritos para saber quais as respostas Kardec encontrou, Kardec recebeu dos espíritos através das médiuns a respeito da situação da mulher já no século XIX, não é? Então, na questão 818 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: de onde se origina a inferioridade moral das mulheres em certos países? E aí os espíritos respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Nossa, essa resposta diz muito, né? Diz muito para nós dos avanços que nós precisamos ter enquanto seres humanos, iguais em direitos. Nós podemos afirmar ainda, né, que Kardec, desejoso de compreender melhor, porque Kardec era um pesquisador, né, o nosso codificador foi um pesquisador. Então ele fazia pergunta para diversos espíritos, por meio de diversos médiuns, para ele obter aquela resposta que ele entendia ser a resposta coerente, a resposta verdadeira, porque por meio da pesquisa ele constatava que essa resposta era verdadeira, era dada pelos espíritos mesmo. E Allan Kardec então faz uma pergunta que a gente remonta lá à questão biológica, que nós já falamos das diferenças de homens e mulheres pela questão biológica, né? Então Kardec pergunta aos espíritos na questão 821 do Livro dos Espíritos: as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a dos homens? Aqui Kardec está perguntando pela maternidade, né? E os espíritos respondem: tem sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Aí a gente vê a importância da maternidade. Somos nós, as mulheres, que temos esse contato, esse primeiro contato mais emocional, físico, biológico com os filhos. Depois que eles nascem, depois da gravidez, a amamentação, o aconchego, a aproximação, tudo isso permite que as crianças recebam desde o útero, desde a gestação, todos os sentimentos e faça a construção, a sua construção, não só física, não só biológica, mas emocional e afetiva, nesses primeiros anos de vida desde o útero, até o nascimento e depois dele até o crescimento. Aí está a importância desse primeiro momento, né? Ele então responde: bem, então, dito isto, nós queremos, nesse momento então, falar um pouquinho e estudarmos juntos um pouquinho sobre o cerne da nossa palestra, o centro da nossa palestra, que é a nossa contribuição, né? A contribuição das mulheres para a codificação espírita, para a doutrina espírita, para todo o tempo que a doutrina espírita existe, desde a codificação. Nós conhecemos diversas mulheres que contribuíram em muitos aspectos, mesmo não sendo mulheres espíritas, não é mesmo? Mesmo não sendo espíritas, muitas mulheres contribuíram. E aí, para que a gente possa fazer essa reflexão, nós vamos deixar uma pergunta: o acaso existe? Nós acreditamos que o acaso existe? Às vezes nós queremos atribuir, né, ao acaso, ao destino, à fatalidade, as nossas escolhas e as consequências que elas geram, nós queremos atribuir ao acaso. Nós todos, homens e mulheres, muitas vezes, destinamos ao acaso aquilo que faz parte das nossas escolhas.
Porque às vezes, até com pouco discernimento, nós fazemos escolhas. E fazemos com muito discernimento várias escolhas. E as consequências, às vezes, não são as que nós pretendíamos ou que nós gostaríamos. Então, nós deixamos ao acaso. Mas, voltando à pergunta, né? Segundo a resposta da pergunta 8 do Livro dos Espíritos, né? Segundo a resposta, o acaso é o nada. E o nada não pode fazer coisa alguma. Então, Kardec estava perguntando se toda a criação do nosso orbe terrestre foi o acaso, foi a junção de matéria e todas as outras teorias. Aí ele diz que a gente não pode atribuir ao nada, porque o nada não é a inteligência, não tem inteligência. E nós podemos, então, trazer para o nosso tema de hoje essa questão do acaso, né? Lá na pergunta 536, onde Kardec questiona os espíritos por meio das médiuns, né, se os fenômenos da natureza são ocorrências fortuitas, também do acaso, aí ele dá os espíritos dão uma resposta que nós podemos refletir o nosso tema todo hoje. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nós podemos refletir a partir de agora que tanto as coisas difíceis que nós vivenciamos nessa terra, nesse mundo, quanto os prazeres e os momentos felizes, todos estão acontecendo com a presença de Deus e com a permissão dele. Não é? Por isso, eu disse que nós podemos trazer para o nosso tema, considerando que a nossa evolução na Terra é coletiva, nesse orbe coletivo. Então, nós podemos começar a refletir também sobre a comunicação, sobre os fenômenos da comunicação com os mundos dos mortos, né? Que existe desde sempre. A nossa comunicação com o mundo espiritual, aqueles que nós consideramos mortos, que nós sabemos que a morte não existe, o que existe é apenas uma mudança de dimensão, né? Então, essa comunicação existe muito antes do Cristo, muito antes de Sócrates, muito antes de Platão, que são filósofos citados na codificação kardeciana. Nós sabemos que essa comunicação desde sempre, os povos, cada um à sua maneira, estabelecia essa comunicação. E mediunidade também existe desde sempre. É uma faculdade inerente ao ser humano, que à medida que ele evoluiu aqui na Terra e que o seu discernimento foi sendo consolidado, ele pôde perceber então essa ocorrência da mediunidade nele, né? Esse ser humano percebeu nele essa ocorrência. Ela nunca foi muito bem entendida na antiguidade, né? Havia uma dificuldade desse entendimento e se atribuía muitas vezes, né, a fenômenos desconhecidos, e depois do cristianismo também foi atribuído, né, às coisas ruins. As coisas, na verdade, de figuras criadas depois pela igreja, né? Foram atribuídas, então, às mulheres médios, a figura de bruxas, porque até figuras da Bíblia, né, citam, né, que são fenômenos, às vezes, fenômenos causados por demônios, que são figuras criadas para explicar o que se não conhecia na comunicação dos espíritos. Então, desde os séculos passados também, que vários cientistas buscavam explicações para fenômenos desconhecidos. E para a explicação desses fenômenos, grande parte desses cientistas pesquisavam então os elementos da natureza, pesquisavam não só os elementos, mas os astros, buscavam a explicação na natureza. E para isso,
eu quero citar Mesmer, que também é citado nas obras de Kardec, como ele era um estudioso da corrente magnética, né? Mesmer, desde o século, vem lá do século XVII, né? Buscando resposta, propôs várias teorias sobre o fluido universal. E aí Kardec, através da mediunidade de vários médiuns, traz, né, vários médiuns trouxeram as explicações sobre o fluido cósmico universal. E onde nós queremos chegar falando disso, né? Falando lá desde o cientista Mesmer, que fez até cura, criou artefatos que pudesse trabalhar a corrente elétrica do ser humano para curar pessoas, principalmente na questão da psiquiatria, dos transtornos que eram inexplicáveis, porque a mediunidade em determinada época também era considerada uma doença dos nervos, um transtorno mental, e assim vem os cientistas, né, buscando explicação para isso. Bem, voltando aqui para a criação do Espiritismo através da codificação, né, porque fala criação do Espiritismo, parece que foi criado, né? Na verdade, ele foi compilado e depois codificado, né? Voltando então para o fim da segunda metade, né, do século e o início da obra de Kardec. Antes de Kardec, e quem era Kardec, né? Nós não falamos quem era Kardec, fomos citando Kardec, né? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio era um educador, era um gramático, um poliglota, um cientista, de vários conhecimentos, cara, né? Assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, e assim ele foi conhecido por aprofundar no estudo das manifestações espíritas que começaram a vir a público a partir dessa época. Então, nesse momento, né, o que estava acontecendo nesse momento histórico? Nesse momento em que Kardec é um homem já maduro, porque ele nasceu lá em 1804, ele era um homem já maduro e ele era um professor que atuava na sua área. As nações estavam nesse momento banhadas pelas ideias do iluminismo, né? E o iluminismo foi um movimento que transformou, que deu vazão para uma maior transformação a partir lá, né, de 1700, do meio de 1700 para cá. O iluminismo foi criando força e foi uma filosofia que alterou as artes, alterou o pensamento político da época. E quando chega no século XIX, as nações estavam banhadas por essas ideias iluministas, e essas ideias fez então com que o mundo andasse um pouco mais rápido. E a gente pensando que o rumo, né, na verdade, ao mundo de regeneração, somos nós que estamos provocando, né? Não, né? Muitas gerações que nos antecederam, na verdade, o mundo desde a sua criação caminha para o mundo de regeneração. Mas o século XIX foi aquele momento importante onde todas as ideias fervilhavam, né? O Brasil dessa época, que também ainda era monarquista, né? O Brasil dessa época que ainda era monarquista, ainda estava criando a sua sociedade, também acabou recebendo pessoas que viajavam, jovens, que traziam essas ideias para cá. Então, em Paris, no século XIX, ao borbulhar dessas ideias, haviam também reuniões, saraus, reuniões onde as pessoas iam assistir às mesas girantes. Então, os fenômenos espiritistas começaram a se manifestar desde
lá nos Estados Unidos, até na Europa. Lá nos Estados Unidos, a gente já pode começar a citar as irmãs Fox. Elas deram conhecimento, elas propagaram todas as manifestações que elas recebiam de espírito, manifestações físicas, mediúnicas. Naquela época, na Europa, então, haviam reuniões enormes. Pessoas criavam artefatos, eram cestas, eram outros artefatos, para fazer essas reuniões. Algumas reuniões cobravam, outras eram gratuitas, outras de mera diversão. A verdade é que Kardec foi convidado várias vezes, né? O Hippolyte foi convidado várias vezes. E ele, como cientista, um educador de renome, né, conhecido, citado, discípulo, né, de Pestalozzi, ele não ia se envolver com uma reunião de curiosos, de pessoas que se divertiam, mas pessoas importantes o convidaram, né, pessoas importantes insistiram que ele fosse, pessoas que estudavam, e Kardec foi, e conheceu, e se intrigou, conheceu mais e resolveu pesquisar. E aí Kardec, já casado, e casado com uma importante mulher da época, porque Kardec casou com uma professora de grande conhecimento, Amélie Gabriele. Amélie Gabriele era uma professora, era uma artista da Faculdade de Belas Artes, era professora de artes, era de uma família de tabelião, de posses, né? Então, Kardec, ao casar com essa mulher, ele traz para junto de si uma grande companheira, uma grande companheira. Em Paris, no século XIX, haviam reuniões, festas, com mesas girantes, mesas onde as pessoas, por curiosidade, por diversão, às vezes até pagavam para participar, ou as duas coisas, né? Diversão e curiosidade, outras vezes de graça, nos saraus, nas festas, nas confraternizações. As pessoas utilizavam as mesas girantes e existiam também alguns artefatos que eles levavam. Pessoas construíam artefatos e levavam. Havia cestas e outros até artefatos que eles levavam. E aí os médiuns que tinham essa maior sensibilidade provocava ali uma comunicação com o mundo espiritual, e esses fenômenos foram tomando conta daquela sociedade, né? E mesmo antes da Europa já em vários lugares ter esse momento, e na França com maior força, nós temos, então, já começamos a partir daí, citando mulheres que contribuíram com a doutrina espírita, igual as irmãs Fox, as americanas, né? As irmãs Fox eram meninas ainda, moças, jovens, que tinham essa sensibilidade mediúnica mais aflorada. Então, por meio delas, aconteciam vários fenômenos mediúnicos. Só que como nessa época ainda era atribuído, né, ao maravilhoso, e essas comunicações não eram todas as pessoas que percebiam, essas americanas divulgaram muito essas manifestações e ficaram conhecidas. E ao mesmo tempo em vários lugares do mundo acontecia, mas em Paris em especial, né? Allan Kardec, depois de ser convidado várias vezes e ter demorado muito a aceitar esses convites, ele é convidado a conhecer esses fenômenos e vai, né? Quem era Allan Kardec? Então era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que nasceu lá em 1804 e deixou aqui a sua obra e a nossa terra em 1869. Mas nós conhecemos com o pseudônimo de Allan Kardec, e depois de ser convidado, de aceitar um convite, pois pessoas amigas, né, o convidou,
ele assistiu a algumas reuniões e ficou intrigado. Tudo que ele conhecia da física e da química, de certa forma, naquelas reuniões, deixavam ele um pouco intrigado com aquilo que estava acontecendo. Começa aí a despertar o cientista, né, o nosso codificador, começa a despertar no espírito desse cientista a necessidade de conhecer mais. E como cientista, ele não poderia aceitar apenas os fatos que ele via, né? Então ele iniciou as pesquisas. Nesse momento histórico, ele então acabou conhecendo 5 adolescentes mulheres, e essas adolescentes eram da família Baudin, né? Ele acabou travando o conhecimento com essa família, passou a frequentar a casa dessa família. Então essas adolescentes, a Julie, Caroline, né, Ruth, Aline, mas tinha também no meio dessa convivência de Kardec a irmã Dufour. E essas adolescentes, elas manifestavam, né, através dos espíritos, elas manifestavam mensagens, elas conversavam, e desse momento que Kardec foi se envolvendo com esses conhecimentos, ele passa a trabalhar com essas adolescentes como médiums. Essa família aceitou, né? Recentemente, as pessoas que assistiram o filme de Kardec, da vida de Kardec, quem não assistiu, assista, vai entender um pouquinho. As coisas não eram fáceis, né? Se não era fácil para a mulher ter direitos sociais garantidos, imagina mulheres que manifestavam mediunidade tão aflorada, né? Muitas delas, inclusive a irmã Dufour, ela desde os 4 anos ouvia, via, manifestava, e ela foi então tida como uma criança doente dos nervos, como uma pessoa que tinha transtorno, porque ainda não estava explicado, e mesmo havia todo um envolvimento nessa época, né, da Igreja Católica, que junto com alguns, com o Estado, muitas vezes, né, se envolvia e colocavam regras, e a sociedade não aceitava com muita facilidade, não entendia o que estava acontecendo. Bom, então nós podemos falar dessas primeiras mulheres, e os pesquisadores atribuem a Julie e a Caroline praticamente a primeira edição do Livro dos Espíritos. Elas manifestavam aquelas respostas, né? E neste momento, Kardec já estava casado com uma grande mulher, que era Amélie Gabrielle Baudet. A Gabrielle era uma mulher educadora, professora. A Gabrielle já tinha 3 livros publicados, né? 3 livros publicados, ela mais tratada como Amélie. Ela tinha 3 livros publicados já, e esses livros, eles eram a referência para escolas de 1º grau da época. Ela foi uma mulher que já se casou mais madura, e ela trouxe um dote quando casou. Então ela podia ser uma mulher, né, que podia viver uma vida mais frívola, como muitas mulheres da sua época, mas não. Ela secundou as obras de Kardec, ela apoiou, ela esteve junto, ela participou, ela analisou várias mensagens dessas obras. Ela ombreava com Kardec, dormia pouquíssimo como Kardec, acordava às madrugadas, ia dormir às madrugadas para dar a contribuição dela. Muitas mensagens eles recebiam, né? Recebiam mensagens que eles pediam para confirmar vários fatos, mas mensagens também que enviavam para eles. Então era um material enorme, um trabalho árduo a ser compilado para que surgissem as obras da codificação. Então, após o desencarne de Kardec, a Amélie exerceu um papel fundamental para não deixar morrer a obra como Kardec deixou, com toda a seriedade, com toda... Se a gente falar em pureza, pode soar mal, mas que essa obra não fosse corrompida,
E a Amélie usou, inclusive, parte da herança dela, porque ela era uma empreendedora, ela administrava imóveis da sua herança, era uma mulher que realmente era ativa, né? A Amélie usou parte desse dinheiro para fazer toda a divulgação das obras, principalmente das revistas espírita, foi uma obra sensacional, né? E aí ela foi a grande divulgadora da revista espírita. Inclusive o pesquisador Adriano Calzone, que escreveu a biografia de Amélie agora, né, recente, diz que ela viveu mais de 80 anos, né? E a grande amiga dela, né, a Berthe Fropo, ela fala, né, não tem muito registro sobre a esposa de Kardec, a Amélie, não tem muito registro, o próprio Adriano diz que não tem muito registro, mas nos registros da Berthe Fropo, que escreveu um livro, né, e que ela fala que a Amélie participou ativamente da construção da codificação, né, e que depois deu essa continuidade a tudo isso, né? Muito mais às vezes do que as figuras masculinas que eram amigos de Kardec. No programa Visão Espírita, né, a articulista Nilza Rotter afirma que ela fez uma pesquisa das publicações das figuras femininas, né, que deixaram mensagem na revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênese. E ali ela pesquisa 467 mensagens. Essas 467 mensagens, claro, algumas tinham espíritos que muitas vezes mandaram mensagem, igual Santo Agostinho, São Luís, né? Mas dessas, 66 eram mulheres, eram figuras femininas declaradas, e muitas figuras, né, assinavam como espírito, e não diziam que gênero era, né, se era homem ou se era mulher, mas a importância dessas 66 mensagens. E Kardec apreciava muitas mensagens de Cáritas, né? Ele tinha até um outro espírito que ele chamava de a Pequena Cárita, e sempre que as mensagens de Cáritas vinham, ele disse que vinha, que sentia a suavidade das mensagens de Cáritas, guardando as proporções entre a vida na Terra e a erraticidade. É preciso refletir que nós precisamos evoluir sim, avançar sim, mas de forma pacífica, buscando sempre o entendimento, né, para que nós possamos superar as injustiças e buscarmos, né, de fato, um mundo de regeneração, que é o que nós todos caminhamos, né? Nós podemos citar, então, nas mensagens da codificação, além de Cáritas, né, Adelaide, Maria Budot, a Delphine de Girardin, né, a Madame Stel, a Maria Badeia e algumas outras, né, algumas com ideias iluministas também participaram, né, mulheres muito à frente da sua época, dado o comportamento que as mulheres não era dado muito a se manifestar nessa época. E se a gente fosse fazer uma sequência histórica dessas mulheres, dessas importantes mulheres, né, a gente pode falar, como já falamos lá, das Irmãs Fox nos Estados Unidos, né, e também a gente pode citar a senhora, né, que recebia Kardec muito para reuniões na casa dela, que é a Pleine Maison, né, Pleine Maison, que também as Irmãs Baudin e até Joana d'Arc deu sua grande contribuição, era um espírito que tinha uma grande mediunidade e não foi compreendida mesmo, né? Inclusive queimada por isso. E no Brasil, a gente pode citar várias mulheres, né? Amélia Rodrigues, que é uma poetisa baiana, Zilda Gama, que antecedeu Chico Xavier, uma grande mediunidade, Ivone do Amaral, né? Autora de vários livros, inclusive Memórias do Suicida, a Marlene Nobre, essa médica que muito contribuiu, né, de maneira material para
inclusive para acolhimento de mulheres, contribuiu de forma significativa, né, numa assistência social necessária às mulheres que ela atendia, mas contribuiu também com muitos trabalhos espíritas, né, mediúnicos. Foi uma das fundadoras, né, da AME, da Associação de Médicos Espíritas, mas nós podemos ainda citar outras mulheres que não fizeram parte da doutrina espírita propriamente dita, mas que foram mulheres que muito contribuíram, né? Freiras, né? A gente pode citar Anália Franco, a gente pode citar Meimei, pode citar outras mulheres. Aí, se a gente pesquisar, a gente encontra várias mulheres que tiveram um papel fundamental e que depois enviaram mensagem, tiveram um papel fundamental no mundo, que contribuíram para a melhoria da civilização, na verdade. Esse mundo de regeneração, esse importante mundo de regeneração, ele não apenas vem sendo construído, esse mundo de regeneração vem sendo construído por homens, por famílias, por mulheres, por todos aqueles que habitam o planeta Terra de uma forma coletiva, como eu já disse. Então, meus irmãos, nós poderíamos falar horas sobre isso, né? Porque as contribuições são muitas e a gente falou de uma forma rasa, porque o tempo não permite. E para nossa reflexão fica então a importância do ser humano para a construção do mundo de regeneração, independente do seu gênero, independente da sua cor, independente da sua religião, das suas preferências intelectuais, independente de qualquer outra manifestação que o homem faça. Todos nós somos seres humanos e o mundo, ele evoluirá com certeza de forma coletiva. Todas as nações evoluirão, todas. Desde as civilizações que nós conhecemos hoje como tribais, até as nações mais evoluídas no mundo, cada um a seu modo, cada um a seu tempo e da sua forma, mas todos nós alcançaremos o mundo de regeneração, não é mesmo? Então, que fique para nossa reflexão a importância da paz, da serenidade e do entendimento, para que nós possamos chegar a esse mundo tão desejado. E eu convido todos que estão agora assistindo essa palestra, para que nós façamos a prece final, e lembrando que nós recebemos o passe à distância dos médiuns, que já estão à disposição, postados para emitir esse passe, com os pensamentos unidos nesse momento, unidos em nós. Vamos então fechar os nossos olhos e rogar nesse instante a figura da grande mulher que contribuiu e que não pode deixar de ser citada nessa palestra de hoje, que é Maria, a mãe de Jesus, que contribuiu como uma figura referência para todas nós mulheres, que nos seus momentos mais difíceis rogava ao alto sustentação. E é isso que nós queremos rogar em nome de Maria, nossa mãe. Rogar que a espiritualidade amiga nos dê nesse momento sustentação, para que nós possamos compreender quanto é importante a nossa atitude diante desse mundo que nós estamos vivendo agora. E que se nós vivemos os vários momentos dos séculos passados, e se contribuímos ou não para chegarmos à evolução desse planeta que é o nosso mundo de regeneração, nós temos agora nessa encarnação a oportunidade de construir dentro do espaço que vivemos, da família que vivemos,
da comunidade que pertencemos, da sociedade que vivenciamos. Maria, Mãe de Jesus, Senhora amorosa, que acolheu esta humanidade e ainda acolhe cada um de nós como filho e filhas queridos em seu coração amoroso. Permita que a espiritualidade amiga esteja nos lares de cada um de nós e possa, junto com os passistas da nossa seara espírita, nos dar o passe que faça a limpeza em todos os nossos corpos perispirituais, em todos os nossos centros de força, fazendo a limpeza necessária das formas pensamentos que não nos convém e nos permitindo receber as energias benéficas que com certeza se manifestarão em calma, serenidade e saúde no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, nas nossas emoções. Obrigado, Maria Mãe Santíssima. Obrigado, Maria Mãe de Jesus. Que assim seja. Então, desejo a todos um repouso de muita paz nessa noite. Fiquem com Deus.